Boa noite, amados irmãos. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo nessa noite. Também quero estender boa noite aos irmãos que estão nos ouvindo nesse momento, que o Senhor possa estar abençoando a vida de todos vocês. Vamos, nesse momento, orar, pedir direção ao Senhor nesse momento, pedir nosso irmão Juarez que esteja levando a Deus uma palavra de oração. Soberano, Santíssimo Deus, nosso Pai que está nos céus, Senhor, louvado e agradecido seja o Teu nome. Amém, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, para adorar ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor é santo e o Senhor merece, ó Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E toda adoração, ó Deus, somente a Ti é devido, Pai. Ó Deus, nos abençoe durante todo o tempo que vamos passar aqui e fala conosco, ó Deus, não deixe que saiamos daqui, ó Deus, do mesmo jeito que entramos, mas que possamos sair diferentes, ó Deus, alegres e cheios, ó Deus, do Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Dirija, tome a vida dos teus servos que vai dirigir este culto, ó Pai. Abençoe os teus servos. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Também quero agradecer, mais uma vez, pelo privilégio de estar aqui à frente do trabalho do Senhor. É um prazer, é uma alegria estar aqui representando ao Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias. Eu peço aos amados irmãos que se coloquem de pé e abram suas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 7, a partir do verso 10. Eclesiastes, capítulo 7, a partir do verso 10 ao 20. Leiamos. Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque não provém da sabedoria esta pergunta. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol, porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruiria a ti mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que hajam na cidade. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Que o Senhor assim
aplique a sua palavra lida aos nossos corações. Podemos assentar, irmãos. Vamos dar continuidade a adorar o nosso Deus com o hino de número 1 do nosso cantor cristão. Amém. Eu vou pedir a dois irmãos que estejam orando. Eu vou pedir a irmã Tiara que ore agradecendo a Deus, né, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, né, a todos nós da nossa família, né, que o Senhor continue, né, a nos abençoar, né, com esse livramento, né, e também eu vou pedir ao irmão Marivaldo, né, que ore pelos irmãos que não estão vindo aos cultos, né, que o Senhor esteja abençoando também eles lá em suas casas, né, muitos não podem vir, mas que o Senhor esteja com eles, né, e os que podem, que o Senhor esteja tocando no coração para retornar à casa de Deus, esses dois irmãos. Senhor, muito obrigada pelo cuidado do Senhor em nossas vidas. Agradecemos, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, ó Pai. Obrigada pela proteção que o Senhor tem dado aos teus servos, ó Deus, e agradecemos ao Senhor por isso, meu Pai. Mas desde já pedimos ao Senhor que continue com a tua proteção nas nossas vidas, ó Deus, para que nós continuemos a servir ao Senhor, independente de onde estivermos, ó Pai. Amém. Obrigada por tudo, permaneça conosco no restante desse culto. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilhoso Deus, Pai de infinita graça, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Queremos, Senhor, te agradecer por mais esta oportunidade nos concedida de estarmos aqui reunidos, com o intuito, ó Deus, de adorar e glorificar o teu santo nome. Amém. Pai amado, queremos te suplicar, Senhor, por aqueles irmãos que se encontram, ó Deus, nos seus lares, nas suas casas, que o Senhor possa estar visitando a cada um, ó Deus, tocando em seus corações. Aqueles, ó Deus, que não podem estar aqui, que o Senhor possa estar dando a eles a alegria, ó Deus, da salvação, que eles possam, assim, ó Deus, sentir a tua presença. Amém. E aqueles que estão negligenciando, Pai amado,
de igual modo o Senhor também possa estar tocando em seus corações, tirando qualquer temor, ó Pai amado, de tudo que tem acontecido, para que possa, Deus, refletir e saber que segurança somente no Senhor. Então, ó Pai, que todos esses falatórios e o momento difícil que estamos passando não venha abalar a alegria, minha alegria ou a dos irmãos, ó Deus, da salvação. Não venha nos tirar, ó Deus, o direito de adorar e glorificar o Teu santo nome e estar em comunhão com os Teus servos, ó Deus, cultuando a Ti. Portanto, ó Deus, queremos invocar o Teu santo nome em favor de cada um deles. No mais, recebe esse culto, ó Deus, como gratidão de nossas almas. Oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. É como bom, né, estar aqui junto com os irmãos para adorar o nosso Deus. Isso é um privilégio, né, que muitos não têm, e muitos têm e não, às vezes não dão valor, né? É a importância de estarmos aqui cultuando o nosso Deus, né? Não tem ninguém nos perseguindo, não há nenhum empecilho que nos impeça de vir à casa de Deus. Então isso é um privilégio para todos nós, né? Muito grande. Vamos mais uma vez adorar o nosso Deus, o hino de número 350, e os irmãos que trouxeram seus dízimos e suas ofertas estão com a oportunidade. Logo após, as irmãs podem cantar o corinho também. Posso confiar. Pedir à igreja que fique de pé.
Deraldo, esteja orando nesse momento, agradecendo a Deus pelos dízimos e as ofertas. Soberano Deus, Pai de infinita graça, queremos te agradecer, meu Senhor, pelo dia que o Senhor nos concedeu, meu Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo, meu Deus, de estarmos aqui reunidos ao Senhor para juntos te louvar e te exaltar na beleza da tua santidade, meu Senhor. Amém, Jesus. Pai misericordioso, apaga as nossas transgressões, meu Senhor, e ouve, Pai Santo, as nossas orações e despacha cada um de acordo com a sua vontade, meu Senhor. Amém. Pai soberano, queremos te agradecer, meu Deus, pelos dízimos e as ofertas que foram depositadas no seu altar, meu Senhor. Seja, meu Senhor Deus, com seus servos que ministros e valores, meu Deus, que possam, meu Deus, estar tendo sabedoria dos altos céus, meu Deus, para assim gastar realmente no teu trabalho, Senhor. Seja, meu Deus, com aqueles que não puderam ofertar, meu Senhor, pois tu sabes das condições de cada um, e aqueles, ó Pai, que podem, ó Deus, e têm endurecido seus corações, Deus, para não ofertar, esteja, meu Senhor Deus, quebrando este empecilho, esta barreira, e que todos possam sentir o desejo de ofertar na tua obra, meu Senhor. Te pedimos ainda, meu Deus, pelo irmão Rick, que trabalha, continua sustentando seus servos, meu Senhor, a cada dia, dando forças, dando sabedoria, e também, meu Deus, te pedimos em favor da tua palavra que irá ser explanada nessa noite, que possamos ouvir, meu Deus, sairmos daqui com melhores propósitos para as nossas vidas, meu Senhor. Amém. Te pedimos ainda, meu Senhor Deus, pelo seu servo, pastor Expedito, pela sua esposa, esteja, meu Deus, com seus servos ali, ó Deus, neste momento, sustentando e guardando de todo mal. Também te pedimos, meu Senhor Deus, até o término desse trabalho, seja com seus servos, e usa mais uma vez, meu Senhor, o seu servo que irá trazer a palavra, que possamos sair daqui alegres, com a alegria de ter ouvido a sua palavra, meu Deus, e colocar em prática nas nossas vidas. Amém. Obrigado, meu Deus, nós oramos, meu Senhor, assim, agradecidos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Graças a Deus. Irmãos, um verso que me chamou a atenção, que eu não vou pregar, que eu vou pregar o pastor Estélio. Só um verso da palavra de Deus que eu vou estar lendo. Verso 20. Não, 20 é o... a sabedoria, a partir do verso 19 e 20. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Tem outros versos que eu li aqui também que eu pude ver várias coisas interessantes da palavra de Deus, mas esses dois me chamou a atenção. É que a sabedoria que Deus dá ao homem não é a sabedoria que o mundo dá. É a sabedoria espiritual. O homem discerne o bem do mal, o que é bom para ele e o que não é. Então aqui deixa claro que a sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que há na cidade. Então, independente do que possa haver uma cidade, que está dizendo, uma cidade forte, poderosa, como havia nos tempos antigos, Deus sempre usava poucas pessoas para assim estar destruindo aquela cidade. Então não é força, em poucas palavras, aqui, nas minhas palavras eu entendi que não é força do homem, não é o que o homem tem, não é o poder do homem. É a sabedoria que Deus dá, essa que é importante. Então, que possamos adquirir sabedoria, e esta de Deus, que é o mais importante. Não importa eu fazer faculdade, ser um sábio, saber várias línguas e não ter a sabedoria que Deus dá. Então, que possamos estar vivendo a palavra de Deus, não só estar aqui lendo, entendendo, mas aplicando a nossa vida. Então é isso. Que Deus nos abençoe e mais uma vez agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui à frente do trabalho do Senhor, aos irmãos, todos que estão aqui, também aos amados irmãos que estão nos ouvindo, que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês grandemente e que a palavra do Senhor, que vai ser lida agora e explicada pelo pastor Estélio, venha fazer efeito aos corações de vocês, venha achar terra fértil em cada coração que vai estar ouvindo e recebendo. Que o Senhor abençoe. E isso eu passo a palavra
pastor Estevam. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Queridos, quando o irmão Cosme pediu-me que trouxesse a mensagem hoje à noite, eu estava em viagem e quando aqui cheguei, fui preparar para trazer alguma coisa que pudesse despertar as nossas vidas, e Deus me deu um texto da sua palavra. Eu quero compartilhá-lo com os irmãos, tanto os que aqui estão, quanto os que estão nos ouvindo, nos assistindo através deste meio de comunicação. Portanto, eu os convido a abrirem as suas Bíblias no livro, na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, na sua carta, no capítulo 2, versículo 13. E depois, para enfatizar o assunto desta noite, nós vamos nos reportar a Números, capítulo 23, 19. Mas eu quero me prender a 2 Timóteo 2, 13. Leiamos, portanto. Diz assim a palavra do Senhor: se formos fiéis, Ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Ou seja, ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. E lá em Números capítulo 23, verso 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Deus abençoe, portanto, em nossos corações a leitura da sua palavra. Os irmãos podem assentar. Então o texto diz: se formos infiéis, Ele, Deus, permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Meus amados, está havendo, ou pelo menos essa febre já foi bem mais alta, mas ainda nós podemos ver que está havendo no Brasil e quem sabe no mundo, frases de ordem que está enganando muita gente. Nós temos algumas delas como: sou dizimista fiel. Eu já vi isso em tantos lugares. Foi Deus quem me deu. Presente de Deus. Quando Deus quer, é assim. Estava escrito na parede de um bar, por incrível que pareça: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas a frase que está mais em alta, que está mais em voga, pelo menos já há alguns anos, é: Deus é fiel. Isso a gente vê escrito em casas comerciais, a gente vê escrito em veículos, a gente vê escrito em muros das nossas cidades, a gente vê escrito em residências. Mas uma frase que me chamou a atenção, eu vi escrito há poucos dias, Deus é fiel, e você? E eu fiquei pensando naquilo, né? Deus é fiel, e eu? Deus é fiel, e você? Meus amados, nós sabemos
que Satanás, o diabo, ele tem feito tudo a fim de ridicularizar, a fim de enxovalhar, a fim de baratear a palavra de Deus. E é interessante que o homem sem Deus, alguns ainda até que se dizem evangélicos, admitem que Deus é fiel, mas não admitem que Deus é justo. Queridos, Deus é fiel. Eu pregando há poucos dias aqui, eu dizia que, falando sobre o amor de Deus, eu dizia que Deus é amor, e o é. Nós não temos dúvida nenhuma disso. Mas Deus também é justiça. Do mesmo tanto que Deus é amor, Ele é justiça. E do mesmo tanto que Deus é fiel, Ele também é justo. O tamanho da fidelidade de Deus é do mesmo tamanho da sua justiça. São iguais em tamanho. E alguém já disse que ser falso para consigo mesmo é algo que Deus, mesmo onipotente como é, não pode fazer. Isso é verdade. Olhando um comentário histórico-cultural da Bíblia, tentando explicar um pouco este texto de 2 Timóteo 2,13, o escritor diz assim: embora o caráter de Deus seja imutável, Ele lida com as pessoas de acordo com a reação de cada uma delas. A fidelidade de Deus à sua aliança não é anulada quando os seres humanos a violam. Aqueles que violam a aliança, contudo, são excluídos da proteção que a acompanha. E mais, a fidelidade de Deus não salva aqueles que rejeitam a sua aliança. A fidelidade de Deus não salva aqueles que rejeitam o seu pacto. A fidelidade de Deus não salva aquele que rejeita o seu plano de salvação. Muitos crentes, queridos, infelizmente têm interpretado o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13, totalmente de maneira errada. Têm interpretado de maneira que não condiz com o que o texto realmente diz. E sabe qual é o entendimento de muitos acerca deste verso? Bem, eu posso pecar, posso continuar pecando, porque Deus disse que se eu cresce nele, Ele me salvaria. Ele é fiel ainda que eu seja infiel. Será que isso é verdade? Meus amados, Deus é fiel e continua sendo fiel e nunca deixará de ser fiel como Salvador e Juiz. Nós crentes fiéis, salvação para nós. Você crente fiel, salvação para você. Mas aqueles que se dizem crentes e são infiéis, castigo e juízo e inferno, porque Deus é fiel. E Deus é justo. Deus não pode mudar, meus amados. Ele é fiel, mas também é justo. Lá, abra comigo a sua Bíblia, você que está em sua casa também, abra a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9, e veja o que está escrito aí. Diz o texto: Ele, Jesus, virá como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. É sério isso, queridos? Isso não é brincadeira.
Eu creio que nesses dias, sobretudo nesses dias, quando nós estamos vendo desenrolar de tantas coisas acontecendo e que tem causado em muitos impacto no coração, tem causado em muitos a inquietação, mas em nós, expectativa de um tempo melhor, do arrebatamento da igreja dos salvos. Nós temos visto, meus amados, que muitas pessoas estão ainda brincando com a verdade. Muitas pessoas ainda estão distantes e não estão pensando na realidade de que as coisas estão acontecendo, cumprindo-se assim a palavra do Senhor e que Jesus está para voltar e levar a sua igreja. E a palavra, conforme nós lemos, diz que ele virá como labareda de fogo, ou seja, juízo. Fogo sempre foi juízo de Deus. Tomando o quê? Vingança de quem? De quem não conhece a Deus e de quem também não obedece ao Evangelho. Porque tem muita gente que acha que conhece a Deus, mas não obedece a palavra de Deus. E ele vai vir tomando vingança. Repito, meus amados, agora, o que sempre eu tenho dito: tem muitas pessoas perdidas dentro das nossas igrejas, infelizmente, meus amados, muitas pessoas perdidas dentro dos nossos templos. Meus queridos, eu tenho mostrado isso a vocês, eu tenho lhes advertido dessa maneira, porque naquele dia eu não quero ouvir de ninguém que eu fui um pastor relaxado, que eu fui um pastor enganador, que eu fui um pastor dissimulado, que não mostrei a realidade do céu e do inferno. A gente precisa crer nessa realidade e crer o tempo todo. Eu não quero, queridos, como pastor e pregador da palavra de Deus, que os meus ouvintes tenham apenas uma impressão de bem-estar, mas que estejam convictos de que Deus é fiel e justo, tanto para salvar quanto para condenar. Aliás, Paulo, escrevendo a Timóteo na sua primeira carta, Paulo adverte a Timóteo dizendo que haveria um tempo que as pessoas não iam suportar a sã doutrina e que elas teriam comichão nos ouvidos e elas sairiam buscando mestres que falassem aquilo que elas gostariam de ouvir. A Bíblia, meus amados, deixa claro que nós precisamos, com certeza, nós precisamos viver a fé em Deus, não apenas no nosso intelecto, mas nós precisamos viver a fé em Deus, a fé em Cristo Jesus, dentro do nosso coração. Isso leva o homem a crer que Deus é apenas fiel quando ele crê apenas no seu intelecto e ele não coloca no seu coração. Ele acha que Deus é apenas fiel, mas ele não crê que Deus é justo da mesma maneira, na mesma proporção. E isso tem levado muitas pessoas para o inferno, meus amados, e vai levar muito mais pessoas. Meus irmãos, eu creio que Deus é fiel, mesmo que eu caia, mesmo que eu peque, Ele está pronto para me levantar, Ele está pronto para me sustentar, Ele está pronto para me perdoar, Ele está pronto para me restaurar, se eu realmente quiser, se eu realmente reconhecer que eu pequei, me levantar e me arrepender e confessar os meus pecados. Fora disso, Deus não pode me levantar e nem me restaurar. Lá em Provérbios 28, 13, é tão claro aquilo ali, não é?
que está escrito lá? Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem as confessa e deixa alcançará misericórdia. Deus não aguenta um coração quebrantado, Deus não aguenta um coração arrependido. Lá em 1 João capítulo 1 versículo 9 diz lá o quê? No verso 8 diz que se nós dissermos que nós não temos pecado, nós somos mentirosos. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Querido, não queira viver uma vida de pecado, aprontando e achando que Deus vai dar um jeitinho e Ele vai lhe receber no céu, porque isso não vai acontecer. Você estará enganado. Deus é justo e vai com certeza lhe mandar direto para o inferno se você não tiver uma vida realmente de convicção, de fé na pessoa de Cristo Jesus, sabendo que Deus é fiel, mas Ele é justo. Irmãos amados, nós devemos lembrar a todo tempo que a vida cristã não é uma aventura fácil que a gente pode viver de qualquer maneira, não. A vida cristã não é uma aventura fácil, é algo sério e muitas vezes difícil de se viver. Normalmente nesse mundo terrível que nós vivemos, que somos bombardeados com tantas coisas terríveis o tempo todo. Repito, muitas pessoas estão perdidas nas nossas igrejas, estão vivendo uma vida cristã sem nenhum compromisso e achando que pelo fato de terem sido batizadas irão gozar a vida eterna com Cristo. Isso não vai acontecer. Essas pessoas estão enganando a si mesmas. E nós precisamos ter cuidado, meus queridos, porque uma vida cristã é uma vida de compromisso com Deus e com a sua palavra. E Deus diz o quê? Sede santos, porque eu sou santo. Irmãos amados, nós precisamos trazer em nós as marcas de nosso Senhor Jesus Cristo. E tem muita gente brincando de ser crente. A Bíblia, a palavra de Deus deixa claro que o homem é salvo mediante a graça de Deus. Todavia, a graça de Deus requer automaticamente a santificação, a separação das coisas pecaminosas. Aí Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 5, versículo 17, ele dizia assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É vida nova. Vida cristã é vida nova. Meus amados, nós sabemos que Satanás é o pai da mentira, e que através das religiões, sobretudo as religiões filosóficas, ele tem ensinado as pessoas, na sua grande maioria, e essas pessoas têm crido que o pecado não é coisa tão séria assim, não tem lá essa importância toda, e que no final Deus vai salvar a todos, até porque Deus é amor, e todo mundo é filho de Deus. Que engano! Esses dias eu ouvi de uma pessoa crente: pastor, mas todo mundo é filho de Deus. Eu falei: não, senhor. A Bíblia deixa claro que filho de Deus é aquele que faz a vontade de Deus. Jesus foi taxativo nesse sentido. Jesus estava numa reunião com os seus discípulos, e de repente alguém diz: a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora. Jesus olha para os discípulos e diz: quem é a minha mãe?
são os meus irmãos? E ele responde: a minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Há cerca de mais de 20 anos, 12 tem que a minha mãe foi morar com Jesus. Exatamente hoje, essa data de 24 de julho. Para vocês virem como as pessoas estão brincando de ser crente. A minha mãe estava em João Pessoa, onde tem um dos maiores, São João, talvez, do mundo. E ela estava em casa de uma irmã minha. E naquela noite de 24, a minha irmã, 24 de junho, uma noite como essa, a minha irmã incrédula falou: mãe, nós vamos dar uma volta na rua para a gente ver os arraiais, aí o São João, vamos com a gente. Ela disse: não, minha filha, você sabe que eu sou crente. Ela disse: é por causa de Estélio, né? Eu disse: não, é por causa de Jesus Cristo. Estélio está tão longe que nem está vendo o que eu estou fazendo aqui, mas o Senhor Jesus está. E a minha irmã foi com seu marido, seus filhos lá para os arraiais, para a festa. No outro dia, no café da manhã, pasmem vocês, a minha irmã disse: mãe, a senhora perdeu. Eu disse: eu perdi o quê, menina? O arraial da sua igreja estava mais movimentado, estava mais gostoso, mais animado do que os outros arraiais. Era o arraial dos crentes da primeira igreja batista de João Pessoa. E eu conheço aquela igreja. Quando eu deixei o ministério aqui, assumi lá em Vitória da Conquista, no ano seguinte, na festa junina, tinha lá um convite. Eu não vou dizer o nome da igreja batista por conta da ética. Aqui tão perto. O arraial de igreja tal tem crentão e tudo. Pegaram a conotação, porque a bebida que serve mais nesse tal de São João é o licor e o quentão, né? E dizem que o quentão esquenta mesmo, por dentro e por fora. Mas estava lá. Quadrilha, dança nas igrejas. Muita gente brincando de ser crente. Você pode visualizar na sua mente o apóstolo Paulo, João, Pedro, Jesus brincando quadrilha, tomando quentão, dançando forró. Minha mãe assistiu um casamento em uma igreja batista ali em Teixeira de Freitas. Pastor realizando o casamento. E ele disse que no casamento lá de Caná da Galileia, onde Jesus fez o primeiro milagre, teve festa mesmo. Disse: meus irmãos, teve festa lá, foi relapuxo mesmo, e ainda fez a encenação. Estão brincando, irmãos, com coisa séria. É a mensagem pregada que Deus é fiel. Mas não é justo para julgar a todos que estão enxovalhando o seu evangelho. Tem crentes que são muito mais discípulos de Epicuro do que de Cristo. A filosofia epicureia dos discípulos de Epicuro é que eles viviam à procura dos prazeres, das mesas fartas, do sexo fácil, do pecado, de que qualquer outra coisa. Entre outras coisas que Epicuro ensinou, é que as pessoas deviam buscar
o prazer máximo das coisas. Então a sua filosofia era: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Tem muita gente assim, meus amados. Irmãos amados, Deus é fiel. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a Ele mesmo. Eu quero terminar pensando com os irmãos. Eu gostei demais da Bíblia parafraseada por Russell Shedd, de saudosa memória, grande teólogo. Parafraseando esse texto de 2 Timóteo 2,13, ele diz: aqui estão em vista a perseverança do crente em crer e a perseverança de Cristo em salvar e amar. É profundo isso. Entretanto, a imutabilidade de Cristo que dá base para a firmeza e fidelidade do crente. Cristo é imutável e por isso, meus amados, nós temos essa base. Aqui não há, meus amados, nesse texto, uma carta branca permitindo o pecado para quem quer que seja. Esse texto, Deus está mostrando, entre outras coisas, um conforto para uma consciência perturbada. Para mim, queridos, o problema não é pecar. Todos nós pecamos. Pecamos por pensamentos, pecamos por palavras, pecamos por ação. O problema é armazenar o pecado dentro do coração e tentar enganar a si mesmo e a Deus. Isso não vai acontecer. Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem temente a Deus, mas caiu no pecado. E ele tentou de várias maneiras, como qualquer um de nós. Lembra de Adão, os nossos primeiros pais? Adão e Eva. Quando pecaram, eles tentaram cobrir o pecado. Primeira coisa foi fazer vestimentas, tentando cobrir o pecado. E Deus já tinha deixado claro para eles que o pecado só pode ser pago com a morte. Porque no dia que você do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês vão morrer. Mas eles tentaram cobrir o pecado com vestimentas de folha. Deus não aceitou. Até que eles confessaram: Adão, onde estás? Eu estava nu e me escondi. Comeste todo o fruto, Senhor, a mulher que tu me deste comeu e me deu e eu comi. Transferi o problema para Deus e para a mulher. Quer dizer, em outras palavras, eu estava tão tranquilo nesse jardim. O Senhor vai fazer uma mulher para mim, a mulher come o fruto e me dá, e eu comi. Deus e Eva eram culpados. Eva, Senhor, aí atrás, a serpente me enganou e eu comi. O preço veio para eles, até para a serpente. Davi tentou, como disse, esconder o seu pecado. Mas quando ele sentiu, quando o pecado o achou, basta a gente ler o Salmo 51, Salmo 139. Salmo 51, Davi chora ali os seus pecados. Ele diz: enquanto eu me calei, os meus ossos se envelheceram dentro de mim. A tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. E lá no verso 10,
depois que ele confessa tudo, o que é que ele diz? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Repito, o problema para mim, problema para Deus, problema na sua palavra não é pecar. É se levantar de qualquer situação e jamais esquecer que Deus é fiel para nos perdoar os pecados quando nós os confessamos. E é justo para nos levar para aquele lugar que Ele prometeu nos levar um dia. Deus é fiel. Deus é justo. Que nós possamos, queridos, descansar na fidelidade de Deus. Descansar no amor de Deus. Descansar na graça de Deus. Lembrando, meus amados, Deus é fiel, não pode negar a si mesmo. E um dia todos nós, crentes e descrentes, aos crentes, segundo os Coríntios 5:10, todos nós crentes, um dia compareceremos diante do tribunal de Cristo, e cada um de nós dará conta daquilo que tivermos feito através do corpo, ou bem ou mal. Ali não é para decidir se somos salvos ou não, somos salvos, mas ali nós vamos estar diante do Senhor Jesus Cristo, como crentes. Creio que para uma revista na vida de cada um de nós, porque Deus é fiel e é justo. E para o homem ímpio só resta o que está em Apocalipse capítulo 21. Eu convido você para ler comigo primeiro capítulo 20 de Apocalipse, verso de 11 a 15, onde está escrito o seguinte, veja bem, isso é o trono branco para os ímpios, para os não crentes, porque Deus é justo e fiel. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu mal aos mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Agora preste atenção. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Capítulo 21. Verso 3 em diante. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, porque com eles habitará. E eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Isso aqui é para os salvos. Aqueles que não foram arrebatados, mas que ficaram e foram salvos depois, durante a grande tribulação, e aí comparecem diante do Senhor. Agora e os outros? Verso 8. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E é interessante, meus amados, que incrédulos estão na mesma categoria de idólatra, de feiticeiro, de mentiroso, de fornicário, de adúltero, de homicida, na mesma categoria, só pelo fato de ser incrédulo, porque Deus é justo. Deus é justo. Então, que hoje à noite nós possamos pensar
na seriedade da fidelidade de Deus e da sua justiça, e na seriedade de viver uma vida que possa glorificar o nome de Jesus, que foi para isso que Ele nos salvou. Que Deus nos abençoe, meus amados. Curve a sua cabeça e ore nesse momento. Peça ao Espírito Santo de Deus que faça com que você possa enxergar alguma coisa que possa mudar ou que precisa ser mudada em sua vida, a fim de que você possa ter a alegria de ser um crente em Jesus Cristo e esperar a qualquer momento o retorno dele para levar a sua igreja. E se você está vivendo uma vida, você que está me ouvindo aqui e à distância, você está vivendo uma vida que não agrada a Deus, que tem entristecido o Espírito Santo de Deus, confesse agora, assim como Davi confessou, assim como eu já confessei, muitos aqui já confessaram tantas vezes diante de Deus. Peça ao Espírito Santo de Deus que trabalhe a sua vida de maneira que a sua vida possa ser mudada. Diga para Deus: Senhor, eu sei que o Senhor é fiel, mas eu sei que o Senhor é justo. Me ajude, Senhor, a ser aquela pessoa que o Senhor gostaria que eu fosse. Pai de amor e de infinita graça, louvamos ao Senhor, porque o Senhor é fiel, mas o Senhor é justo, e a justiça do Senhor foi tão grande, foi tão tremenda, ao ponto de entregar o seu Filho para morrer naquela cruz em nosso lugar, a fim de que a sua justiça fosse satisfeita e nós pudéssemos, confessando pecadores e deixando os pecados e crendo no sangue que Cristo derramou, pudéssemos ter os nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Pai de amor, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou. Obrigado, meu Pai, e que nós possamos viver, Senhor, de tal maneira como crentes, que o nome de Jesus Cristo seja glorificado nas nossas vidas. Dá-nos uma noite, Senhor, em paz. Leva-nos em paz para as nossas casas e que possamos estar pensando seriamente que precisamos ter uma vida que glorifique a Jesus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Tenha todos uma noite na presença do Senhor Jesus e até a próxima oportunidade de estarmos aqui e vocês aí distante em adoração ao Senhor. Oração silenciosa, estamos nos despedindo para as nossas casas.